Olá, amigos telespectadores do Canal BA. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Coletiva.net e Verbo Jurídico. Programa Pergunta e Resposta, que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Então, todo dia da semana tem Pergunta e Resposta na sua tela, na TV, no canal 20520 da NET, além, é claro, das redes sociais, da internet, aí em qualquer parte do mundo pode acessar o nosso programa. E neste primeiro bloco, é com muita alegria que recebemos a visita do vereador Neucir Tessaro, aqui de Porto Alegre, ele que é da bancada do Democratas. Obrigado, vereador, pela gentileza de atender o convite do nosso produtor Julian e também meu convite e estar aqui conosco nos estúdios da Verbo Jurídico. Eu que agradeço, Sagreira, por essa oportunidade de estar aqui no teu programa, falando um pouco dos problemas de Porto Alegre e para os porto-alegrenses e a grande Porto Alegre, porque nós sabemos que temos muitos problemas e muitas questões a serem resolvidas, que é o clamor de toda a população. Vereador Tessaro, inicialmente um ponto importante, no centro da capital, aqueles prédios, edifícios antigos aí que já estão há muito tempo inacabados. Como que o senhor vê essa situação? Qual é a solução que pode surgir para esse impasse? Nós temos um prédio, o qual eu venho brigando há 10 anos para que ele seja resolvido, que é o famoso Esqueletão. É um prédio que foi construído na década de 60. Veja bem, nós estamos com um prédio com quase 60 anos ali parado naquele local nobre de Porto Alegre, com 23 andares, com o risco de ruir aquela parte superior, se não tiver uma manutenção. Lá, quando eu estava no DEMAB, já fiz a solicitação e estava bem andado o caminho para a desapropriação. Estive em reunião com o prefeito Nelson Marquesan no mês de fevereiro e ficou determinado com a Procuradoria a solução para a desapropriação e colocar à disposição da iniciativa privada para pagar o valor da desapropriação e construir residências, se possível até para brigadianos morar no centro da cidade para dar segurança ao centro da cidade. Então nós estamos cobrando e como não fluiu nenhum resultado até o momento, tivemos reuniões, mas não fluiu, nós entramos na semana passada, que é uma indicação, tipo de um projeto, solicitando ao prefeito a rapidez na desapropriação deste prédio para fins de interesse social, até porque eles não pagam IPTU e pela lei, pelo artigo 1726, já deveria ter sido desapropriado por causa disso, e que dê mais segurança e transforme o nosso centro mais bonito, porque aquele cartão postal é o que a gente não quer em Porto Alegre. Isso é muito ruim, né? E nós temos outros prédios, né, Sagreira? Aquele prédio que houve o túnel para o assalto da Caixa do Banco do Brasil, que é na esquina da Capitão Montanha em Camauá, está lá, abandonado, famílias entrando e saindo, um abandono total. É mais um dos prédios que Porto Alegre sabe que tem que resolver e não está resolvido. E justo no centro histórico. No nosso centro histórico, que precisaria uma revitalização, né? No centro histórico, onde a gente tem uma rua que está ela interrompida, porque não se pode transitar, que é a Riachuelo, porque tem ali também um prédio que é tombado, a família não tem como recuperar, já caiu parte do prédio, a prefeitura não pode colocar o dinheiro porque é prédio particular, e que não se tem uma solução, e tem que ter uma solução. Como funciona, vereador Tessaro? O senhor falou agora sobre a questão, o prédio tombado, a fachada às vezes é tombada, né? E muitas vezes tem investidores que querem adquirir a propriedade para ali construir um edifício novo, bonito, enfim, com as condições que realmente merece a região, mas é tombado na frente. O que acontece? Neste caso desse da Riachuelo, como é tombado, a casa ela não tem mais utilidade, não tem como se aproveitar a casa toda, e sim as fachadas deles que são bonitas. O construtor que ali pegar, porque a família ganha os índices construtivos, o potencial construtivo existe ali e é grande no centro, ela vai receber valores, então ela pode vender e o comprador, ele tem que manter a fachada. Ele pode manter a fachada como nós temos um prédio ali na Independência, esquina com a Santo Antônio, próximo daquele supermercado, tem um prédio que guardou sua fachada. Nós temos lá outro que guardou sua fachada, que era o Cinema Astor, se eu não me engano. Isso, a fachada. A Cristóvão com a Benjamin. Exatamente. E naquela esquina também se pode
pode manter a fachada. O que está faltando é justamente se definir o valor, se definir com o proprietário, ou a prefeitura tomar uma providência, até desapropriar também, pagar o proprietário, e ali fazer, através de consulta pública, as empresas interessadas em construir, mantendo a fachada original. Só que tem que ter ações. O que se tem? Nós estamos abrindo na Câmara Municipal agora uma comissão especial somente para tratar dos imóveis abandonados ou sucateados do centro da cidade. A nossa Porto Alegre, ninguém mais passeia por Porto Alegre no centro, porque a parte dela até a prefeitura, do gasômetro da prefeitura é boa. Da prefeitura até a voluntários, os prédios estão inacabados, caindo como na Júlio de Castilhos. Isso tudo prejudica o turismo também na capital, né? Totalmente, porque nós estamos aí brigando com o Estado, por causa do Porto, isso, aquilo. Como nós vamos fazer uma revitalização completa se nós não temos condições de arrumar o acesso às fachadas, às ruas que ficam os prédios daquela situação? Então acho que vai se fazer um grande cais do Porto, um grande centro de eventos, restaurantes, como nós temos em Buenos Aires, que nós temos em diversas partes do mundo, mas tem que cuidar da cidade e do acesso até lá, né? E, lamentavelmente, o centro da cidade precisa ser revitalizado e não tem revitalização. E é possível isso. Vimos aí agora há pouco tempo uma iniciativa bem importante, vereador Tessaro, que foi aquela noite nos museus, que num sábado os museus ficaram lotados, filas imensas para acompanhar não só no centro, mas como em outras regiões da cidade. Aquilo foi um exemplo para Porto Alegre, né? Foi a população que assistiu, tenho certeza que ficou pensando, o centro é tão bonito, como eu não vou lá à noite? Porque aquilo era muito lindo, e é isso que tem que se fazer. Nós temos prédios bonitos no centro da cidade. Ontem eu fui à tribuna e até comentei sobre por que não ter um incentivo, já que teve aumento do IPTU, né? Que ainda vai demorar um pouco, a regulamentação que está em discussão. Por que não fazer diferenciado para o centro da cidade? Dar um desconto no IPTU para todos aqueles que querem revitalizar ou fazer a pintura nova em todos os prédios do centro da cidade. Fazer coloridos, um prédio de uma cor, um prédio do outro, porque hoje não existe pintura nenhuma nos prédios do centro da cidade. É o concreto aquele caindo, horrível, que não traduz a beleza de Porto Alegre, né? Então nós tínhamos que fazer um projeto. Somente nós vamos revitalizar com projetos de incentivo e a iniciativa privada participando, porque o caixa da prefeitura não tem condições. Só que alguém tem que fazer. E a situação do nosso mercado público central de Porto Alegre? Que ainda não está funcionando a parte superior como deveria funcionar. Tantos anos, eu lembro que isso aconteceu lá em 2011, nós estamos 8 anos esperando, era para primeiramente 3 anos ficar pronto. As coisas em Porto Alegre demoram demais. E se nós olharmos no entorno do mercado público, existe muita sujeira, a higiene não é bem controlada, a parte interna do mercado também. Ali precisa fazer com que haja aquela parte superior dele com música, com bares, para as famílias irem até aquele local, pois tem um estacionamento que de noite pode utilizar ali entre o mercado e o chalé da Praça 15, né? O que eu acho muito estranho em Porto Alegre é que à tarde ele fecha às 5 horas da tarde no sábado já e no domingo não abre. Os turistas que vêm a Porto Alegre, como nós sabemos que temos em Maceió, temos em Fortaleza e temos diversos locais, o mercado abre ao domingo, porque no domingo as pessoas vão conhecer a história daquela cidade. Porto Alegre é o contrário. Porto Alegre o mercado público é fechado. Isso deveria mudar. Os pontos turísticos de Porto Alegre têm que funcionar os finais de semana, para trazermos mais e mais turistas para Porto Alegre. Vereador Tessaro, obrigado pela sua participação aqui no Pergunta e Resposta. Eu que agradeço a Greira, essa oportunidade, e é uma alegria porque eu sei que aqui a gente pode comunicar para o porto-alegrense o que a cidade precisa e o que podemos fazer melhor para a cidade. Muito obrigado. E aí temos 19 municípios, né, nos alcançando, inclusive a região toda metropolitana. E nós vamos para o intervalo comercial e não percam, no intervalo, perguntas em tons de rosa com a jornalista Cristina Forte. E nós voltaremos logo após o intervalo com a participação do comentarista esportivo Ângelo Garbaschi.
azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz. Varig. Olha só, na verdade nós estamos aqui no Perguntas em Tons de Rosa, prestando uma homenagem a uma das maiores empresas que o Rio Grande do Sul e o Brasil já teve, a nossa Varig, que estaria completando hoje 92 anos de idade. Perguntas e respostas sempre com a chancela de Agência de Arte. Se você quer uma comunicação de arte, liga para a Arte. Ela tem os melhores resultados para você. Tatiana Beltrame, Odontologia e Estética. Quer um sorriso e saúde? Liga para a Clínica Tatiana Beltrame. E também a Zup Brasil, eventos e promoções. Gente, essa é uma data muito especial. Estamos emocionadas, muito, né, Tatiana? Muito. Prestando uma homenagem à Varig, essa empresa a qual nós dedicamos muito carinho. E com muito prazer, recebemos a sempre comissária de bordo, Janice Chemali Bart, PhD em Linguística Aplicada, professora de inglês e consultora cultural, com quem vamos conversar um pouquinho sobre a nossa Varig. Tudo bom, Janice? Tudo ótimo. Então a gente está com essa bela mulher, sempre comissária, uma vez comissária da Varig, sempre comissária. E a gente quer saber algumas curiosidades também da Varig. Mas antes disso, Janice, me diz, qual é essa magia que a Varig nos deixou que nenhuma outra empresa, ao meu ver, eu acho que de vocês também e de quem está nos assistindo, nos deixou no vazio. Eu morro de saudades da Varig. Nos explica essa magia que nos deixou tanta falta. Eu acho, Cristina e Tati, é que a Varig é uma empresa que trabalhar com o seu funcionário, ele valorizava o seu funcionário, a sua mão de obra. E isso é muito importante para um gestor. Os gestores devem saber disso. Nós trabalhávamos e vestíamos a camiseta, porque éramos, né, o lenço, a camiseta, o uniforme, né, porque nós temos orgulho até hoje de sermos funcionários da Varig. Janice, me diz uma coisa, por que a comissária, aproveitando a tua presença, por que a comissária de bordo, ela fica no imaginário popular como uma figura mítica, alguma coisa que não é como uma outra profissão? Tu imagina uma profissão assim? Tá, mas a comissária de bordo, ela tem um clima todo especial. Eu acho que nos idos tempos, né, era o glamour, né, o sonho de toda menina, ou quase toda menina, era voar, né, era aquele glamour, né? Mas não é só o glamour, a profissão tem todo um estudo técnico, né? Carteiras funcionais que a gente tem que tirar, passamos por testes, né? É uma profissão muito séria e que levamos muito a sério o nosso trabalho, porque a nossa prioridade a bordo é não ser só elegante e bonita, mas é cuidar do bem-estar do nosso passageiro. Janice, qual foi o teu grande aprendizado por trabalhar numa grife Varig? É um nome que a gente leva no nosso coração para sempre, né? A Varig foi uma mentora para mim, né? A nível técnico, a nível profissional. Ela me ensinou a como trabalhar como equipe e com equipes e com uma excelente gestão. Última, Cris, perguntinha. Tu tinha muito medo de voar? Pegaste muita turbulência? Alguma vez tu achou que tu ia morrer? Que boa pergunta. A gente, quando entra no avião, a gente nunca sabe se a gente vai voltar, né? Mas eu nunca pensei em morrer, né? Eu sempre pensei em chegar ao meu destino, eu e os passageiros e todos nós, né? Felizes, alegres, bem servidos e bem, né? Turbulência muitas, e quem não tem na vida? Várias turbulências, não é? Encerrar a entrevista, que de fato muito interessante. Teríamos várias coisas ainda para trocar, é muito conteúdo. Muita informação, mas deu para dar
uma sementinha para matar a saudade. Eu quero agradecer muitíssimo a nossa sempre comissária muito obrigada. de bordo, elegantíssimo, Janice Chemali Bart, ao nosso músico que se preparou para fazer o tema da Varig, a minha colega de bancada, e a você que nos assiste, que é um presente para nós. Vamos nos despedindo e até o próximo encontro. Beijos em tons de rosa. Varig, Varig, Varig. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta aqui pelo canal BATV para 19 municípios gaúchos, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Coletiva.net e também, é claro, da Verbo Jurídico, onde estamos aqui gravando as nossas edições. E é com muita satisfação que neste segundo bloco recebemos a visita de um amigo antigo nosso ainda da época da TV2 Guaíba. Trabalhava com Clóvis Duarte, eu e o Kleber Moreira, trabalhávamos no nosso programa 6h30 e também com Flávio Alcaraz Gomes. Trata-se do cronista esportivo Ângelo Garbaschi. Satisfação em tê-lo aqui conosco. Boa noite, Sagreira, é um prazer estar aqui. Passei também pelo Canal 20 durante 10 anos no programa do Bibo Nunes e agora, depois de alguns anos, voltando aqui, Sagreira, no teu programa e com muito prazer à disposição dos ouvintes. Pois, estamos chegando aí na Copa América, né, Dr. Garbaschi? Sexta-feira aí já tem estreia do Brasil na Copa. Quais são as chances da seleção brasileira vencer essa competição sem Neymar? Bom, em primeiro lugar, com Neymar ou sem Neymar, pelos jogadores que o Brasil tem a obrigação de vencer. Em segundo lugar, acho que neste momento, por incrível que pareça, o Neymar não fará falta. Por que não fará falta? Ele não fará falta como jogador, como classe consagrado, mas ele não fará falta como pessoa, porque a gente não sabe qual é a reação. Apesar de todo ídolo, aquele negócio que aconteceu com problema de estupro e agora ele com depoimentos na polícia, indo para a justiça, não sei como estará a cabeça dele. Então, neste momento, sem Neymar, por incrível que pareça, até pode ser bom. E para nós gaúchos, eu acho que vendo Everton Cebolinha, é uma chance dele ter uma sequência de partidas seguidas. Agora, com Neymar ou sem Neymar, respondendo a tua pergunta, nós temos obrigação de vencer. E vou te dizer mais, apesar da diretoria da CBF dizer que, independentemente de resultado, o Tite está assegurado para a Copa do Mundo, não sei como será a reação da imprensa se houver uma derrota do Brasil. Isso que eu ia perguntar, Dr. Garbaschi. Em caso de insucesso do Brasil na Copa América, Tite está realmente balançando. Renato Portaluppi é um dos nomes que pode assumir a seleção? É meio difícil, viu? Apesar da gente gostar e saber tudo que ele apresentou do Grêmio, mas eu quero te dizer o seguinte, neste momento, eu acho que o Renato ainda não é preparado. Por exemplo, o cara quando vai assumir um time como Internacional, como Grêmio, seleção brasileira, tem que estar preparado para responder, enfrentar os repórteres, e eu fui durante 20 anos repórter esportivo, tem que enfrentar os repórteres na boa e na adversidade. No último jogo do Grêmio, o repórter fez a pergunta, o Grêmio vai decolar, tu tem declarado nananeném, vai dormir, isso e aquilo, e onde é que está a tua resposta? O que tu quer fazer? Quer chegar à onda? Um repórter, quando ele estiver na seleção brasileira, vai perguntar, por que não tem padrão? Por que não tem isso? Se ele responder isso, todos os caras vão para cima dele. Porque existe aquele negócio dos repórteres se fechado entre eles. Então a resposta do Renato já se tornou antipatizado.
Agora, imagina ele dar uma resposta dessa ao nível de seleção brasileira. Então, eu acho que ele tem que, já é maduro como treinador, mas ele tem que amadurecer como gente. No que se refere à dupla Grenal agora, né, neste segundo semestre, sua projeção inicialmente aí para Inter e Grêmio na Libertadores da América. Na Libertadores da América, por incrível que pareça, levando lá do Grêmio, eu acredito no Grêmio mais na Libertadores da América do que no Campeonato Brasileiro. Até num dia desse, eu fazendo um comentário de futebol, eu disse assim, se o presidente Bolzan me der a oportunidade e me receber, eu tenho uma sugestão para ele. Abandona o Campeonato Brasileiro, luta para não cair, se possível, que é quase impossível, chegar entre os 4 e se dedica à Copa do Brasil e da Libertadores. Em primeiro lugar. O Internacional tem time e está maduro, mas eu quero ver, e aquilo que eu tenho dito em tom jocoso, às vezes nos meus comentários, que eu disse que o Internacional seria o tipo do genro que eu gostaria de ter. O Internacional não desempenha fora de casa. Ele é muito certinho dentro de casa, mas fora de casa não. E o Internacional, para se afirmar em Campeonato Brasileiro, Libertadores e tal, ele tem que ganhar fora. Só em casa não adianta. Na Libertadores, eu confio tanto no Grêmio quanto no Internacional, desde que o Grêmio volte a ser aquele de 2017, que neste momento eu tenho dúvidas, porque eu acho que passou. Podem ter colocado a estátua e tudo, esses tempos até os caras me mandaram uma mensagem fazendo uma brincadeira, dizendo o seguinte, colocaram lá na arena, o Renato disse que o Grêmio vai decolar, né? Colocaram lá na arena a estátua do Renato e essa estátua é tão pesada que ele não consegue decolar. Apesar de 6, né, o desempenho dele, Garbaschi, 6 títulos em 2 anos, o que... Não se discute, não se discute. Ninguém está discutindo o passado, consagrado, deu todos os títulos para o Grêmio, ele merece a estátua, é o maior ídolo, é o cara como treinador, como jogador e tudo e tal. Agora, falando deste momento, e a Libertadores vem ali adiante, mas falando neste momento, tanto o Grêmio quanto o Internacional, para mim, tem, antes do recesso, agora de começar a Copa América, se o Grêmio não fizer 4 pontos, terminou o ano para o Campeonato Brasileiro. Aí ele tem que lutar, não por aquilo que ele lutou durante 2, 3, 4 anos, por título. Ele tem que lutar para não ficar na rabeira. E o Internacional, se quiser chegar, o Internacional tem que fazer 6 pontos, porque no campeonato já jogou 3 fora que não poderia ter jogado contra a Chapecoense. Para terminar, doutor Garbaschi, sua opinião, o Campeonato Brasileiro, com essa fórmula, até quando vai durar? Ou realmente existe possibilidade de voltarmos aos velhos e consagrados mata-mata? Bom, eu gosto dessa forma também, entendeu? Porque premia quem faz mais o conjunto da campanha. Mas esse Campeonato Brasileiro é campeonato para 2, 3 ou 4 clubes, porque é só para clube rico. É para Corinthians, Palmeiras, Flamengo, que tem grandes patrocinadores, e toda hora que a dupla Grenal ou qualquer outro clube for disputar com ele o mercado para conquistar um jogador, não vai conseguir. Então o Campeonato Brasileiro é feito para rico. Agora, o mata-mata, o pobre pode ter direito. O pobre, eu digo um Fortaleza, um São Paulo, seja lá o que for e tal, mas aqueles que não têm tanto poder aquisitivo, no mata-mata pode acontecer qualquer coisa.
Aí está o comentário esportivo de Ângelo Garbaschi, que em outras oportunidades estará a partir de agora conosco aqui no Pergunta e Resposta aí, abrilhantando a nossa equipe com a sua trajetória experiente, a sua opinião sempre polêmica em torno do futebol. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Sagreira, te acompanho há muitos anos e que continue com sucesso no Bah. Bah é um baita programa. E neste ponto encerramos mais uma edição do Pergunta e Resposta. Até a próxima.